1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7 diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E oremos. Pai amado, obrigado por tua palavra. Ajude-nos agora a aprendermos dela. Ajude a mim a trazer a mensagem esta manhã com poder, com eficácia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã. E estamos vendo hoje um tema que fala a respeito do episcopado. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que diz essa palavra. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, nós vamos hoje falar sobre os requisitos do pastor. Os requisitos do pastor. Aqui nós lemos 1 Timóteo capítulo 3, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, que era o seu filho na fé. Por filho na fé, quer dizer que Paulo, foi quem levou Timóteo a um conhecimento de Cristo, foi ele que pregou o evangelho para ele, e também havia o discipulado, havia o treinado. E ele escreve aqui para Timóteo, e Timóteo já sendo pastor, e ele está mandando instruções para Timóteo de como ele deve então proceder ao ter novos pastores e a organizar várias igrejas que estavam começando e assim por diante. Nesse livro de 1 Timóteo, lá no capítulo 1, no versículo 2, logo no começo, Paulo adereça a carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. O meu verdadeiro filho na fé. Então aqui ele está dando instruções pertinentes ao ministério, e no capítulo 3, que a gente leu agora o comecinho, ele está falando sobre os requerimentos e as qualificações especificamente do ministério pastoral, o que é necessário de um pastor, as qualificações, requerimentos. Você vai notar que em nenhum ponto aqui ele está falando que o pastor precisa ter feito seminário ou um curso de teologia, ou ser um teólogo, ou nada disso. Eu não estou dizendo que o pastor não deva fazer isso, que é errado fazer isso, não estou recomendando fazer isso, mas aqui está dando biblicamente quais são os requisitos para o pastorado. Então, tem muito pastor por aí que até pode ter um seminário, pode até ter um diploma de um curso superior, de um instituto, mas ele não se enquadra no que a Bíblia fala. Então é interessante, como muitas pessoas vão dar valor a alguma coisa, vão dar mais valor a alguma coisa que a Bíblia não fala, e vão deixar de lado o que a Bíblia está claramente falando. Tá? Então, só para reafirmar, eu não estou dizendo que é errado, eu até, inclusive, acho muito válido, importante, a pessoa ter um treinamento formal em termos de pastorado, de ministério, de teologia, mas não é um pré-requisito bíblico. Tá? Então, o pré-requisito bíblico nós temos aqui, e isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, é muito importante a gente seguir essas qualificações, porque o ministério, porque a obra é de quem? É de Cristo. Não é a obra da Igreja Batista Metropolitana, não é a obra do pastor Roberto, a obra é de Deus, a obra é de Cristo. Então, se a obra é de Cristo, o ministério de Cristo, é tudo de Cristo, para Cristo, por Cristo, então nós temos que ver o que Cristo está dizendo aqui, são as qualificações e os requerimentos necessários. É Ele quem escolhe, nós temos visto isso, a questão da escolha, é Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele que equipa. Então, aqui está aquelas coisas que vão, digamos assim, selecionar, é uma espécie de um vestibular, digamos assim. Se você não passar nessa prova aqui, então você não pode ser um pastor. Se você não passar nessa pontuação que nós temos aqui, então você, mesmo que você ache que tem um chamado, que você tenha, o Deus apareceu para você e Deus falou, se não se enquadrar nesses requisitos do pastor, então uma de duas coisas está acontecendo. Número um, você está equivocado.
tá? Deus não chamou você para coisa nenhuma. Ou segundo, Deus chamou você para o pastorado, mas você se desqualificou. Ou seja, você perdeu aquela boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ela não vai ser mais perfeita. Porque o que Deus tinha para você era para o pastorado. Mas se você por algum motivo se desqualificou ou se desqualifica, então você perdeu a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus tem um plano B, um plano C, um plano D, mas aquele plano A ficou por terra. Então, temos que ter cuidado com isso. E outra coisa, essas instruções, esses requisitos para o pastor, não quer dizer que só o pastor deve ser assim. Todo mundo da igreja deve ser assim. Todo homem da igreja deve buscar seguir isso aqui como modelo, como exemplo. Tá? Não quer dizer que, bom, o pastor tem que ser assim, eu não sou pastor, então eu posso fazer o que eu quiser, isso não aplica a mim de modo algum. Tá? Aqui fala que o pastor não pode ser avarento. Pastor não pode ser avarento, mas eu posso. Não, ninguém deve ser avarento. Tá? Mas aqui são as qualificações, é o conjunto de requisitos que precisam ser preenchidos na sua totalidade. Não é a maioria, alguns ou poucos, todos. Tá? São todos. Como a gente, por exemplo, você vai tirar uma carta de motorista, você tem que ter isso. Tem que ter a identidade, CPF, se você for homem tem que ter o reservista, né? O certidão de reservista, tal coisa, ou dispensa do exército. Mas eu tenho esse e esse, eu não tenho esse outro. Bom, então, terá passaporte, é a mesma coisa. Você tem que levar título de eleitor em dia, identidade, CPF, certidão de nascimento. Mas eu não tenho o meu título de eleitor em dia. Bom, então nem venha preencher. Vá resolver primeiro e depois você venha. Então aqui são os requisitos, são as coisas que Deus exige para que alguém possa entrar para o ministério. Então, se nós não seguirmos isso, nós não vamos nos enquadrar dentro do que é uma igreja bíblica. Dentro do que a Bíblia chama de bíblico. Porque existem muitas igrejas e ministérios que podem ter muita coisa. Eles podem ter um prédio, uma placa na frente, podem ter pastor, podem ter programa de televisão, podem ter coral, escola dominical, pode ter um monte de coisa. Mas se o pastor daquela igreja não se enquadra dentro dos requisitos bíblicos, aquilo não é uma igreja bíblica. Tá? Então nós temos que dar muita atenção a isso, para que a gente possa se enquadrar. Agora, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não concorda com o que está na Bíblia, mas o problema é com eles. Tá? Se nós queremos fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, então o que vai levar o maior peso é a palavra de Deus, não o que eu gosto, não o que eu concordo, não o que eu acho ou não. Então, o que está acontecendo no mundo hoje com esses ministérios, tem pessoas, por exemplo, recentemente uma certa denominação tiveram um voto interno e decidiram que naquela denominação o pastor pode ser marido de mais do que uma mulher, que o pastor pode ser divorciado e casar de novo. Como nós vamos ver daqui a pouco, isso é proibido. Nós lemos aqui no versículo 2, que é marido de uma mulher. Uma mulher. Então, se a pessoa divorciar e casou de novo, agora ele tem o quê? Tem duas mulheres? Não, pastor, mas eu divorciei. Não, você divorciou aqui, mas para Deus você não divorciou, não. Tá? Aí a pessoa pergunta, então, se a Bíblia fala que não pode, e a igreja decidiu que pode, quem está certo? A igreja ou a Bíblia? A Bíblia. Então, esse tipo de coisa acontece porque nos dias de hoje tem muita gente ignorando a palavra de Deus. Tem muita igreja que supostamente é para estar exaltando e pregando a palavra de Deus, está desprestigiando, ignorando, contrariando a palavra de Deus. Isso é trágico e irônico e até um pouquinho cômico, quando você vê o que estão de fato fazendo. Então, vamos começar a ver hoje aqui o que a Bíblia fala. Não interessa o que uma igreja fala. Não interessa o que uma denominação decidiu. Aqui está dizendo o que Deus decidiu. E se Deus decidiu, está decidido. Você não tem que orar, pensar, gostar, concordar, votar, discutir, debater. Se está dizendo, assunto encerrado. Assunto encerrado. Muitas igrejas têm como pastores o quê? Pastoras. Mas porque ela prega muito bem. Não interessa. Aqui fala marido de uma mulher. Não fala mulher de um marido. Fala marido de uma mulher. Tá? E tudo aqui é usado no masculino. É o bispo, é o episcopado, é o marido, é avarento, contencioso. Então tudo aqui está no masculino.
Ah, mas é que a gente acha... Bom, aí que tá. Se você quer achar, você acha o que você quiser. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Então, vamos começar então vendo isso daqui, esses requisitos, começando no versículo 1, que diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A primeira coisa que temos que perceber sobre essa questão do pastorado é que é uma posição voluntária. É uma questão voluntária. Note aqui que esse um versículo e um versículo curto, nós temos a palavra deseja 2 vezes, né? Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então 2 vezes a palavra deseja. Aí fica, pastor, o que é o episcopado? O que quer dizer episcopado? Episcopado é a tradução da palavra, é quase que uma transliteração da palavra grega episcope. A palavra episcope, em grego, ela é feita de 2 partes. A palavra scope, ou scopus, né? Depois ela é conjugada como scope, e a preposição epi. Episcope. O que quer dizer epi? Epi significa em cima. Você já leu no jornal, ou ouviram no rádio, ou na televisão, quando tem um terremoto, como é que eles chamam o centro do terremoto? É o epicentro, ou seja, foi aonde aquilo ocorreu, em cima de onde ocorreu. Tá? Então, o epicentro do terremoto foi em tal lugar, ou seja, em cima dali, se aquela cidade, o terremoto ocorre aqui embaixo, então aquela cidade está em cima. Então, o epicentro estava no centro, acima do centro onde houve terremoto. Então, episcope quer dizer em cima do centro, por cima. Scope vem de escopo. Já viram falar de telescópio? O que quer dizer tele em grego? Tele quer dizer longe, scopio quer dizer o quê? Olhar ou observar. Então, episcopos significa, é aquele que está olhando, observando de cima. A gente poderia falar, é o supervisor. Aquela pessoa que está supervisando, está o super sendo grande e visando, olhando. É aquele que está encarregado. Episcopado, o episcopo é o pastor. É a pessoa que supervisiona, a pessoa que gerencia, a pessoa que está por cima, observando as coisas da igreja, está encarregado de supervisionar a igreja, aquele que vigia, aquele que observa. Isso quer dizer episcopo. Então aqui fala episcopado, quer dizer vigiar, observar de cima. Temos 2 menções de desejo, e desejo quer dizer vontade. Desejo quer dizer com vontade. Então aqui fala, se alguém deseja episcopado, ou seja, alguém tem vontade de ser um episcopo, então ele tem vontade de uma boa coisa, de uma excelente obra. Então nós temos que ter vontade, a pessoa faz aquilo porque ela quer, não é algo que é forçado ou induzido, não é algo que é feito porque o meu pai quer, minha mãe quer, o sonho da minha família é ter um pastor na igreja. Não, eu tenho que ser pastor porque o meu pai foi, o meu avô foi, meu tio é, e todos nós, então eu tenho que ser um pastor. Não é uma pressão porque papai quer, porque mamãe quer. Não é porque o pastor da igreja acha que você deva ser, e ele colocou na sua cabeça e iludiu você talvez, ou forçou você, ou fez sua cabeça para você ser pastor. Não, você tem vontade? Porque se a pessoa não tem vontade, é porque Deus não está chamando. Lembra que nós vimos umas aulas passadas justamente sobre isso? Deleita-te também no Senhor e Deus colocará os desejos do teu coração. Ele concederá, Ele te dará os desejos do seu coração. Aqui temos a palavra desejo de novo. Então se Deus não colocou o desejo no seu coração, é porque Ele não te chamou para aquilo. Não deve ser algo que é para impressionar ou convencer ninguém. Sabe, eu quero ser pastor porque as pessoas vão pensar que eu deixo de ser, vou ser ou não vou ser. Eu quero ser pastor porque tem uma menina que eu estou de olho, sabe? Ela falou que só vai casar com um pastor. Então eu vou ser pastor porque eu quero casar com ela. Então, isso não é motivo, isso não é vontade. Não é vontade, não é desejo correto. Não deve ser por falta de opção. Bom, sabe o que é? Eu tentei ser padeiro, eu tentei ser encanador, eu tentei ser advogado, nada deu certo. Já sei, vou ser pastor. Também não é isso. Não é aquela coisa que você faz, eu não tenho mais o que fazer, estou sem opção. Bom, eu vou ser pastor porque eu dizem que paga bem. Então, eu vou ser pastor porque dizem que paga bem. Bom, eu não sei quanto a isso, mas... Então, entendam. A vontade tem que estar lá. Não é por um motivo econômico, não é por um motivo profissional, não é para você impressionar alguém, não é para você provar algo para alguém, não. Tem que ter desejo. E esse desejo quem coloca lá é Deus. Então, tudo a gente vê aqui aponta para
uma posição voluntária, não é para se vangloriar, para aparecer, não é para ter poder, posição, ter adulação das pessoas. Qualquer outra coisa desqualifica, qualquer outro motivo desqualifica, se não houver aquele desejo, ali que deve originar a motivação correta. Então, a primeira coisa, o pastorado é uma posição voluntária. Voluntária, não forçada, voluntária. Eu conheço um pastor, eu não conheci ele muito bem, mas eu conheci esse pastor anos atrás, era pastor há muitos anos, eu não sei quantos, mas muitos anos, e um belo dia ele chegou para a igreja dele e falou: eu estou renunciando ao meu cargo na igreja e eu estou saindo do ministério. Como assim, pastor? Você vai para uma outra igreja? Não, eu vou arrumar emprego, vou trabalhar. Mas por que, pastor? Alguma coisa? Está com um problema financeiro, com a família, está com alguma coisa? Ele falou: não, simplesmente eu não desejo mais, eu não tenho mais vontade. Ele falou: não tenho mais vontade. Os requisitos todos aqui que nós vamos ver, ele falou: eu preencho todos, eu só não preencho o primeiro, se alguém deseja. Ele falou: eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais vontade de pastorear. A igreja ficou chateada e tal, e coisa, mas sabe uma coisa? Ele estava certo. Se o pastor não tem mais desejo de pastorear, por que está pastoreando? Ah, porque eu preciso do salário no final do mês. Isso não é um motivo para pastorear. Ah, porque eu tenho um plano de aposentadoria, sabe? Eu tenho um plano de saúde. Não, é porque a igreja paga o aluguel na minha casa. Não, é porque a igreja me dá... Isso é desejo? Não, isso é outro motivo. A Bíblia fala, se alguém deseja. Então, o momento que não houver mais desejo, o pastor precisa pensar, considerar, orar e ver se realmente Deus ainda o quer no ministério. Ou se de repente ele nunca teve esse desejo e aquilo foi um grande engano. Então, antes de começar, vamos nos deleitar no Senhor e Ele vai conceder os desejos do nosso coração. Agora, entendendo que o chamamento de Deus não tem arrependimento. Quando Deus chama, Ele chama com certeza. Tá? Agora, os motivos eu não sei, mas tem que haver desejo. É uma coisa voluntária, não deve ser alguma coisa forçada, imposta, seja lá qual for o motivo. Segunda coisa, vamos para o versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensivo, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Muito bem. Primeira coisa aqui, é uma posição para homens, como eu falei. É uma posição para homens. Biblicamente, não existe pastora. Ah, mas eu conheço ali uma igreja que tem uma pastora. Está errado. Pastor, como você pode dizer isso? Porque a Bíblia está dizendo isso. Me mostra uma pastora na igreja. Ah, na igreja tem profeta. Profeta não é pastora. Ah, na igreja não é pastora. Sinto muito. Ah, tem uma juíza. Tem uma juíza. Não é pastora. Não existe pastora. E muito menos bispa. Outra coisa, o bispo é o pastor. Eu sou episcopo, eu sou um bispo. Eu sou um pastor. São nomes diferentes que mostram simplesmente áreas diferentes do pastorado. Tá? Mas o pastor, bispo, é a mesma coisa. Tem igreja aí que acha que bispo é mais alto que pastor. A igreja católica tem um bispo que é mais alto do que o padre, que é mais baixo que o cardinal. Não existe isso na Bíblia. Tem bispo, tem episcopado, tem pastor, tem presbítero. Tudo a mesma coisa. Eu sou um presbítero, eu sou um pastor, eu sou um bispo e eu sou um episcopo. Por quê? Porque o pastor são todas essas coisas. Mas sempre trata aqui com homens. Fica claro, inequívoco. O pastorado é para homens. Tá? Marido de uma mulher, só pode ser homem. Uma mulher nunca vai preencher, ela nunca vai ser um marido. Tá? E a Bíblia deixa isso bem claro. E hoje em dia há muita resistência, é claro. Muita resistência, porque acham isso que é machismo. Ah, isso é machismo? Não. Então vamos dizer o seguinte, é machismo? Deixa eu ver aqui. Então não é justo para os homens, porque os homens não podem ser mãe. Homem pode ser mãe? O homem pode dar luz a uma criança? Não. Isso é o quê? É discriminação? Não, é um fato. É um fato. É uma realidade. Homens não podem dar luz a um bebê. Não adianta você reclamar, não é justo, mas eu queria, eu tenho vontade, eu acho que pode. Pode achar o que quiser, não vai acontecer. Não vai. Nunca, jamais. Igualmente aqui. Então não é machismo. Eles tentam argumentar que é o contexto cultural, porque antigamente era uma sociedade. Não interessa. Não é contexto cultural, é uma realidade. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que a Bíblia fala.
E muita gente, então, dá uma desculpa de que tem uma pastora ali, que ela prega muito bem, uma pastora ali, que ela ensina. Não interessa. Os pré-requisitos estão aqui. Não é achismo, gostismo ou preferismo. Isso daqui é o que a Bíblia está dizendo. Mas você pega a Bíblia muito literalmente. E vamos pegar a Bíblia como? Cada um vai ler o que quer, vai entender o que quer, vai mudar o que quer, atender o que quer, ignorar o que quer. Se for assim, vira uma bagunça. E é por isso que nós temos tantas igrejas bagunçadas. Porque estão fazendo justamente isso. Estão escolhendo o que querem seguir, escolhendo o que querem crer, escolhendo o que vão aplicar e o que não vão. O resultado é bagunça, é caos, é confusão. Então, são argumentos que não são bíblicos. Agora, se a igreja não se incomoda em não ser bíblico, tudo bem. Então, sejam antibíblicos e depois arquem com as consequências. Mas o apóstolo Paulo aqui, se a gente olhar em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 12, é o mesmo livro, mesma carta, diz assim, isso Paulo inspirado pelo Espírito Santo, é claro, diz assim, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Diga uma coisa, como é que uma mulher pastora vai poder falar aqui, Deus está dizendo que não permite que mulher ensine. Como é que uma mulher, você é pastora e não vai ensinar? Se um dos pré-requisitos e responsabilidades principais de um pastor é ensinar. Aqui está dizendo, a mulher não é permitida ensinar. Agora, nem que use autoridade, mais uma vez, o pastor tem autoridade, mas como que ele vai ter autoridade se a mulher não é permitido ensinar e nem ter autoridade sobre o marido? Nesse exato momento, nós temos a irmã Simone, está aqui na sala do lado, ela está ensinando, pastor, a Bíblia fala que não deve ensinar, ela está ensinando um grupo de mulheres. Uma mulher pode ensinar um grupo de mulheres, ela não pode ensinar ou ter autoridade a homens. Não quer dizer que ela é inferior, ou que qualquer homem é superior, a questão não é essa, é uma questão de ordem. Aqui fala, mas que esteja em silêncio. Pastor, quer dizer então que a mulher não pode falar nada, tem que ficar quieta, não pode dar um bom dia, uma boa tarde, não pode falar nada na igreja? Claro que pode. O contexto aqui é de ensino, o contexto é de autoridade. Então, em relação ao ensino e autoridade sobre homens, ela deve ficar em silêncio, ou seja, ela não deve estar tendo uma posição de autoridade de ensino onde há homens presentes. E falando em contexto, lá em 1 Coríntios 14, está falando sobre dons espirituais, especificamente sobre doutrina e ensino. Falando sobre doutrina e ensino, diz assim o versículo 34 de 1 Coríntios 14, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Mais uma vez, aqui não quer dizer que a mulher tem que entrar com o bico trancado e sair sem dizer oi para ninguém. Aqui o contexto, se você lê o capítulo todo, o contexto é sobre trazer doutrina e ensinamento. Em relação à doutrina e ensinamento, as vossas mulheres estejam caladas na igreja. Tá? Esse é o contexto. Porque não lhes é permitido falar. Caladas, falar. Agora, mais uma vez, não quer dizer que a mulher não pode cantar, falar, bom dia, boa tarde. O contexto é trazer ensino e doutrina. Aí continua, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Mais uma vez, a mulher, ela é para estar calada na igreja, sem falar em relação do contexto de trazer ensino, doutrina. Agora, se ela quer falar com alguém, cumprimentar alguém, ter uma conversa, claro, não quer dizer que ela não pode abrir o bico, abrir a boca, não é isso. Mas o contexto é esse, elas não devem estar trazendo. E aí fala, se elas têm alguma dúvida, então pergunte ao seu marido. E se ela não tem marido? Bom, então ela pode perguntar para uma outra pessoa. Um irmão pode perguntar para o pastor, pode perguntar para alguém. Porque lembre-se, e se a mulher não tem marido? Se ela não é casada? E se o marido da mulher não vem para a igreja? Então não pode falar mais nada nunca para ninguém jamais, não pode perguntar nada para o pastor. Não, aqui se você tem um marido, pergunte para ele. E se ele não souber, ele pergunta para o pastor. O contexto é quando existe o marido e a mulher na igreja. Agora, quando a mulher é solteira, ou
Quando o marido não acompanha a mulher para a igreja, porque ele não é crente ou não faz parte da igreja, então a mulher pode sim, então, perguntar. Mas quando o marido está presente, ela não deve ir ao redor do pastor, do marido, e perguntar ao pastor. É isso que está falando aqui. Tá? Então, digamos digamos, a irmã Michele tem uma dúvida. Ela deve ir para o irmão Emanuel, o marido dela. Ela não deveria vir para mim. Ela deveria, porque a ordem é esposa, marido. O marido é o chefe espiritual da casa. O pastor não é chefe espiritual daquela casa. O marido, no caso do irmão Emanuel, é o pastor espiritual daquela casa. Então, as crianças, a esposa deve ir para o marido, que é o líder espiritual. E o líder espiritual deve, de fato, ser o líder espiritual. E se ele não souber, e a mulher ficar constantemente perguntando para ele, ele vai perceber que ele tem que aprender alguma coisa, vai criar vergonha na cara, e vai ler a Bíblia dele e vai estudar. Mas se ele, por acaso, não souber, ele vem para o pastor, e o pastor, então, o instrui, e ele instrui o resto da família. É isso que está falando aqui. Não está falando que a mulher tem que entrar na igreja assim, ó, e sair, sem falar com ninguém. Não é isso. Quando você mostra isso para as pessoas que defendem o pastorado de mulheres, eles dizem assim, então quer dizer que a mulher não pode falar nada. Falei, você está fazendo graça com a Bíblia? Você quer dizer que a Bíblia está errada? Você quer dizer que a Bíblia está dizendo que a mulher tem que entrar e sair e não dar um oi para ninguém? É isso que está dizendo? Ou você acha que ela está errada ou você está tirando graça com a Bíblia? Não, o contexto é esse que eu estou explicando agora. Tá? Agora, se a pessoa não tem consideração pela palavra de Deus, não adianta você arguir muito que ela não vai. Então, esse falar, esse em silêncio, se refere a questões doutrinárias de ensino e pregação. Esse é o contexto de 1 Coríntios 14, esse é o contexto de 1 Timóteo 2, esse é o contexto do que nós estamos vendo aqui. Então, não tem como uma mulher ser pastora, porque ela não pode estar acima da autoridade do homem. Isso é machismo? Não é machismo, é Bíblia. Agora, se você a pessoa escolher seguir esse caminho, escolha. Tá? Não fui eu que fiz as regras, não fui eu que escrevi a Bíblia, não sou eu o dono da igreja, é tudo de Deus, por Cristo. Aí você se entenda com Cristo, com Deus e pronto. Então, mulheres podem sim ser usadas grandemente por Deus. Mulheres têm uma parte importante no lar, uma parte importante na igreja, uma parte importante nos planos de Deus. Momento algum isso rebaixa ou inferioriza em nada a mulher e o seu papel no plano de Deus. É uma questão de ordem. Agora, nos dias de hoje, as mulheres e os homens estão se rebelando contra a ordem divina. Então, isso se torna cada vez mais comum e presente nas igrejas. Muito bem, vamos para o próximo requisito. Nós já vimos que é uma posição voluntária, tem que haver desejo da parte da pessoa que quer ser pastor, e nós vimos que é uma posição para homens. Homens. Que mais? Vamos lá, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Aí a gente leu o versículo 2 de novo, e o 3. Isso nos ensina que essa posição, além de ser uma posição para homens, uma posição que tem que ser voluntária, é uma posição criteriosa a nível pessoal. É uma posição criteriosa, ou seja, há critérios a nível pessoal. Esses critérios têm que ser homem e homem de verdade. Como assim, pastor, homem de verdade? Tem que ser homem com H maiúsculo. Tem que ser homem com hombridade, porque existe muito moleque que está habitando um corpo de homem. Tem muita gente que acha, bom, depois dos 18 anos, agora eu sou homem. Não, você é homem. Tem muita gente tem muito homem, tem muito jovem que tem menos de 18 anos, que é muito mais homem do que homens de 20, 25, 20, 28, 30, 40, 50. Ser homem não é uma questão de data de nascimento, de idade. Ser homem é uma questão de caráter, uma questão de critério. E aqui, Paulo está colocando aqui, olha, tem que ser homem, mas tem que ser homem com H maiúsculo. Tem que ser homem com hombridade. Não é para moleque, não é para brincadeira, não é para pessoa imatura, tá? Não é para pessoa infantil. Ele fala aqui, olha, os critérios. Primeiro, irrepreensível.
que quer dizer irrepreensível, pastor? Tem que ser alguém que tenha um testemunho, uma índole, que ninguém pode apontar a mão e falar mal dele. Você tem boa fama? Sabe, se você é conhecido como sendo de má fama, isso desqualifica você. E o interessante é que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas gloriam porque falam, aquele pastor, ele era um drogado, ele era um assassino, ele matava as criancinhas e comia o cérebro, mas agora é um santo. Como se aquilo fosse superior e melhor do que alguém que sempre teve um bom testemunho. Sabe, duas pessoas vêm aqui e falam, eu nasci nessa igreja, eu cresci nessa igreja, eu sempre li minha Bíblia, eu sempre fiz o que é certo, nunca bebi, nunca fumei, nunca forniquei, nunca trapacei, nunca fiz nada de errado, eu tenho vida íntegra, eu trabalho na igreja, eu falo, testemunho mais chato esse, né? Tem a mínima graça. Agora, chega alguém que falou, eu fui presidiado porque eu matei, eu roubei, estrupei, espanquei, pintei e bordei, aí todo mundo, glória, glória, glória. Por que glória? A Bíblia fala, irrepreensível. Eu não estou dizendo que alguém que tem um passado triste não possa vir a se tornar irrepreensível. Mas primeiro ele precisa se provar. Tem gente que saiu da penitenciária ontem e já está hoje dando testemunho. E todo mundo batendo palmas, é a coisa mais linda do mundo. Espere 6 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Vamos esperar para ver se é realmente irrepreensível. Se realmente tem uma boa fama. Antes a gente está colocando a pessoa como um exemplo. Aqui fala, marido de uma mulher, quer dizer o quê? Tem que ser homem e tem que ser alguém que nunca foi divorciado. E se for viúvo, pastor? Viúvo pode. Porque apenas a mulher morreu. Então, se ele for viúvo, ele pode casar de novo, no Senhor, é claro. Então, o viúvo pode sim ser pastor. E se ele for solteiro? Bom, se ele for solteiro, nunca casou, isso não o desqualifica. E são muito poucos os casos. Tá? Mas isso daqui não qualificaria. Aqui está se referindo, essa questão de marido e uma mulher, a questão do divórcio. É alguém que não é divorciado. Eu acho muito desaconselhável, eu não acho muito sábio alguém ser pastor e ser solteiro. Agora, isso é minha opinião. Eu conheço poucos casos, eu conheço alguns casos, 2 casos que eu conheço, que a pessoa foi ordenada pastor, solteiro, mas logo depois casou. Em breve casou. Tá? Então, não é um pré-requisito, agora, não é sábio. Não é sábio. O que aqui está falando é que não pode ser divorciado. Não pode ser alguém divorciado. Mesmo que, não casou de novo. Divorciou, mas não casou de novo. Mesmo assim, tem que ser o marido de uma só mulher. Se a mulher deixou, então não é mais mulher dele, digamos assim, nesse ponto de vista. Então tem que ter aí a irrepreensibilidade, digamos. Tá? Volta para essa questão. Continua rapidinho. Sóbrio. Essa palavra sóbrio quer dizer que ele leva o ministério a sério, com seriedade. O ministério não é uma coisa que ele faz no tempo livre dele. O ministério é alguma coisa principal. Existem pastores que trabalham tempo integral. Eu conheço pastores que trabalham tempo integral. Mas o principal deles não é o trabalho, é o ministério. Eu conheço pastores que pastoreiam igrejas pequenas. Eu conheço pastores que pastoreavam igrejas pequenas, que com o crescer da igreja, eles não precisaram mais trabalhar, porque a igreja pôde tomar conta deles de tempo integral. Então não é errado um pastor ter um outro emprego, mas o principal, a seriedade dele está no ministério, não uma coisa que é o contrário. Não é que você tem um emprego e está aqui, eu sou pastor aqui nas minhas horas vagas. Não é assim. O principal tem que ser o pastorado e tem que levar a sério, tem que ter seriedade, tem que ser honesto. O pastor quer ser honesto, não seria honesto. Alguém que é honesto, que é íntegro. Ele continua aqui, hospitaleiro, ou seja, alguém que é generoso, acomodador. Ele recebe as pessoas, ele cuida das pessoas, hospitaleiro. Tá? Não é ranzinza, não é egoísta, não é mesquinha. Fala aqui, apto para ensinar. Então alguém que tem que ter o dom de ensino, ou a habilidade de ensinar. Né? Como a gente viu, um dos principais critérios para o pastorado é ensinar. E a Bíblia fala que a mulher não deve ensinar, onde há homens presentes. Mas ele deve ser alguém que sabe ensinar. Mas eu não sei ensinar. Então, ou Deus vai lhe equipar com isso, ou você não foi chamado no pastorado. Porque não existe pastor que não seja apto para ensinar.
Tá? É que eu não sei falar, não sei ensinar. Não tem problema. Deus não me chamou para esse cargo. Não dado ao vinho, ou seja, ele não bebe álcool, mas vai além do que isso. Tá? Mais uma vez, então o pastor não pode beber vinho. Eu posso. Não é isso. Esse não dado ao vinho tem uma conotação também de uma vida luxuosa. Alguém que não andar numa vida extravagante, uma vida de luxo, uma vida cheia de... Né? Aí a gente pode argumentar, o que seria luxo? O que é luxo para um não é luxo para o outro. Tá? Talvez a vida que nós levamos aqui para alguém morando no Sudão é um luxo. Já a gente acha que alguém que está morando na Suíça, aquilo é um luxo. Então, luxo eu entendo que é relativo, extravagante é relativo. Mas há limites. Eu acho que quando você tem pastores que durante o pastorado deles adquiriram fazendas e viajam em jatinhos particulares e moram em mansões e são proprietários de mansões e são listados como sendo os homens mais ricos do mundo, eu acho que isso se encaixa nesse critério aqui. Tá? A Bíblia não dá um ponto X, mas quando você é listado na lista dos mais ricos da Forbes, uma lista internacional que lista as pessoas mais ricas do mundo, quando você é dono de fazendas e milhares de cabeças de boi, mansões e anda de helicóptero de jatinho para cima e para baixo, isso caracteriza, eu acho, uma vida incompatível com o servo de Cristo. Diz aqui, não espancador, ou seja, ele não é violento, não é alguém brutal. Não quer dizer que ele não tenha vontade. Estou brincando. Quer dizer que ele não deve ser alguém que perde a paciência e parte logo para quê? Para a luta. Eu não conheci pessoalmente, mas já ouvi casos de pastores e membros que se pegam ao tapa. Eu já li a respeito, não conheço. Amém, aleluia. Mas o que acontece? É pavio curto. Então alguém com pavio curto, que vai partir para a violência, para o contato físico, essa pessoa não está apta. Diz o que? Não cobiçoso de torpe ganância. Mais uma vez, é amor ao dinheiro, amor à riqueza. Cobiçoso. Cobiça é quando você quer alguma coisa que não lhe é devido, que não lhe pertence, que não é seu. Torpe ganância. Não é só ganância, é torpe ganância. É uma coisa errada. Aí você vê hoje em dia, infelizmente, pastores que muitas vezes... Eu estava falando com um pastor recentemente, ele falando de uma certa denominação, falando como, infelizmente, acontece que igrejas grandes dessa certa denominação, eles pagam salários exorbitantes e dão regalias para a família, pagam o carro, pagam o combustível, plano de saúde, escola para as crianças, a água, a luz, o telefone. E o que acontece é que há uma competição para ver quem vai para aquelas igrejas, e realmente é um mata-mata, e vale tudo para conseguir aquilo. Não deve ser assim. Então, alguém que se encaixa nisso já está desqualificado. Fala aqui, alguém que é moderado, alguém equilibrado, alguém que tem autocontrole. Tá? Moderado, não é extremo, alguém equilibrado, não vai de um extremo para o outro, ou não fica nos extremos, é moderado. Não contencioso, ou seja, não se mete em brigas e discussões. Contencioso é brigar. Sabe, às vezes você está falando com uma pessoa sobre uma coisa na Bíblia, a pessoa parece que quer brigar. Gente, quando parte para contenda, sabe o que você vai fazer? Tchau, passe bem, tenha uma boa vida, até logo. A gente não foi chamado para brigar com ninguém. A gente não tem que estar procurando briga. As brigas vão vir, a gente não tem que estar procurando briga. Tá? Então, quando alguém está sempre se metendo em confusão, em discussão, em briga, não pode ser assim. Tá? Mesmo na igreja, que a pessoa, sabe, de vez em quando você vê alguém que sempre tem confusão na igreja, sempre tem aquela pessoa no meio, é impressionante. Sempre tem aquela pessoa. Sabe o que é isso? Alguém que é contencioso. Então o pastor não deve ser o foco das confusões. Deve ser o foco das soluções. E a última coisa que fala aqui, não avarento. O que é isso? Ele ficar de olho desejando o que os outros têm. Mais uma vez, avareza. Agora, note aqui como há tantas referências à questão de amor ao dinheiro, a luxo, a bens materiais. Aqui fala sobre o vinho, aqui fala sobre o cobiçoso, sobre cobiça, torpe, ganância, a avareza. Percebeu? São 4 referências que fazem. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 referências. Dessas 13, 4 diz a respeito de dinheiro e riqueza. Será? E as outras são variadas. Então, se alguém não se encaixar nesses critérios, ele não deve estar no pastorado.
Então nós temos que vigiar e perceber. Isso é bom para a gente escolher uma igreja, sabe? Hoje no Brasil o que não falta é igreja. Agora, igreja com I bem minúsculo. O que não falta é igreja. Se você andar na rua aqui, você vai encontrar 3, 4 num espaço de 100 metros. Então, o que não falta é igreja. Então, qual igreja escolher? Muita gente fala assim, bom, eu vou escolher uma igreja porque ela é mais perto da minha casa. Então, é mais prático para mim. Mais perto da minha casa, eu vou para ela. Isso não deve ser o critério de você escolher uma boa igreja. Eu vou para aquela igreja porque eu gosto do estilo daquela igreja. Eu gosto do tipo de música daquela igreja. Também não é um bom critério. Eu sei, tem música boa e música ruim, mas mesmo assim, se alguém decide vir para a nossa igreja só porque aqui nós tocamos músicas espirituais, esse não é o motivo principal. É um bom motivo, mas não é o motivo principal. Eu vou para aquela igreja porque eu gostei da fachada dela, é bonita, aquela igreja é bonita. Essa é feia, mas essa é bonita, eu vou nessa igreja. Todos esses não são critérios adequados. O critério, um dos principais critérios, é você olhar para o pastor daquela igreja e você se perguntar, e descer essa lista e perceber, calma aí, ele é irrepreensível? Isso aqui não quer dizer, ele tem que ser perfeito. Mas ele é irrepreensível? Ele é alguém que é vigilante? Eu pulei isso aqui, vigilante, né? Eu pulei essa qualificação. Vigilante, ele fica de olho, ele observando. Por que o pastor tem que ser vigilante? Porque ele é o supervisor. Ele é aquele que é o episcopo, que está olhando de cima. Ele tem que ficar observando e alertando, avisando as pessoas. Ele é vigilante ou ele está nem aí? É indiferente? Ele é sóbrio, ele é honesto, ele é desonesto? Ele ama o dinheiro e faz tudo por dinheiro, e dinheiro é o mais importante para ele. Ele leva uma vida de luxo, abundância e aquela coisa toda, é isso dele. Ele é hospitaleiro. Ou para falar com ele, você tem que marcar 1 ano com antecedência, pegar uma senha e marcar o horário com a secretária. Você sabe onde ele mora? A casa dele está aberta para você, você pode ir na casa dele. Pastor, eu quero falar com o senhor. Você sabe o telefone dele, a casa dele? Ou ele se esconde, ninguém sabe como encontrar o pastor. Ele recebe pessoas na casa dele. Tudo isso é importante, gente, porque está na Bíblia. Ele sabe ensinar. Ele é espancador, ele é violento, ele é moderado, ele arruma confusão, ele é avarento. Tudo isso são critérios, porque se o pastor está errado, com certeza a igreja vai estar errada também, porque vai ser uma reflexão do pastor. Então, esses são os critérios. É uma posição voluntária, é uma posição para homens, é uma posição que tem critérios pessoais. E rapidinho, vamos ver aqui o versículo 4 e 5. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então aqui é uma posição criteriosa não só a nível pessoal, mas é uma posição criteriosa a nível familiar. Então não adianta o pastor ser assim, você tem que olhar a família dele. O critério não é só pessoalmente a ele, se ele é ou não é certas coisas, mas você tem que ver o critério que aplica à família dele. Tem critério pessoal e tem critério familiar. Por quê, pastor? O versículo 5 explica. Se alguém não pode governar sua própria casa, como é que vai governar a casa de Deus? Então, qual é o critério aqui? Governe bem sua própria casa, ou seja, a casa tem que estar em ordem. É uma casa que não é aquela bagunça. Não estou falando de bagunça de desarrumada, aquela bagunça que é confusão em casa, é confusão entre irmão com irmã, ele e a esposa brigando, briga com os filhos, a casa é aquela bagunça, aquele caos. Tendo seus filhos em sujeição, o que é isso? Os filhos deles obedecem. Meu filho, minha filha é impossível, faz o que quer, é rebelde. Bom, se você não sabe governar sua filha, que é sua filha, que você pode e deve usar a vara, como é que você vai governar a casa de Deus? Eu não posso chegar aqui com uma vara e você, faltou ao culto? Então, se eu não sei governar minha própria família, como é que eu vou governar a igreja? Se meus próprios filhos, então os filhos têm que estar em sujeição, com toda modéstia. A esposa e as filhas e os filhos se portam de forma modesta, tanto no vestir, quanto no falar, quanto em tudo. Modesto quer dizer não chamar atenção. Ou é aquelas pessoas que querem aparecer, se mostrar. Não, porque eu sou o filho do pastor, quem manda aqui sou eu. Não, porque eu sou a esposa do pastor e todo mundo tem que... chamando atenção para si. Por quê?
O pastor pode ser modesto, mas se a esposa e os filhos e filhas não o são, nada feito. Por quê? Porque toda a igreja vai olhar para a família pastoral. Existe muita pressão na família pastoral, entendam isso. Mas é um dos requisitos. E a explicação está aí. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Ou seja, ele não cuidou da casa dele, vai cuidar da casa de Deus. Não. Então, o lar é uma reflexão e uma extensão de que nós somos, do que toleramos, do que permitimos. Então, se existe insujeição no lar, vai haver a mesma coisa na igreja. Se existe imodéstia no lar, vai haver a mesma coisa na igreja. Já pensou, o pastor aqui pregando sobre modéstia nas vestes para as irmãs, aí chega a esposa do pastor, a filha do pastor, usando mini saia. Você acha que as pessoas vão ouvir o que eu estou pregando, ou vão ouvir o que essa esposa e filha estão fazendo? Eles vão totalmente tirar o impacto e o poder da minha pregação, mesmo sendo a palavra de Deus. Pastor, você prega isso, mas a sua esposa. Por isso que muito pastor sabe o que faz? Eles não pregam. Porque não há modéstia em casa, eles não pregam modéstia na igreja. Essa é a solução? Não, a solução é saia do ministério. Saia do ministério. A Bíblia fala. Se o lar de alguém está fora dos padrões de Deus, então será que aquela pessoa deve ser encarregada de liderar a casa de Deus? A Bíblia diz que não. Rapidinho, terminando o versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Primeira coisa, o que é o neófito? O neófito significa literalmente alguém que é novo na fé. Alguém que é novo na fé. Então é uma posição voluntária, é uma posição para homens, é uma posição com critérios pessoais e familiares, e é uma posição não para novatos. Neófito quer dizer novato, alguém novo na fé. Por que, pastor, não pode ser alguém novo na fé? Eu não estou falando aqui, a Bíblia não está falando aqui cronologicamente. Porque tem alguém que foi salvo, digamos, um ano atrás, é muito mais maduro na fé do que alguém que foi salvo 30 anos atrás. Não é uma questão de data de nascimento, uma questão de quanto tempo você foi salvo. Não, é uma questão de maturidade, de fé, maturidade na fé. Tá? Aqui fala, por que não pode ser um neófito, um novato? Por causa do orgulho. Não neófito, aí ele explica, para que ensoberbecendo-se, ou seja, orgulho, não caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? O diabo se ensoberbeceu, o diabo se exaltou em orgulho e disse, eu serei como Deus. Foi o quê? Orgulho. Então aqui fala, você coloca alguém que é imaturo, aquela pessoa vai se ensoberbecer e vai cair na condenação do diabo. Então não pode ser um novato, não pode ser alguém novo na fé. Tá? Mas na fé, não é questão de idade. Né? Eu acho muito difícil alguém depois de 6 meses estar pronto para ser um pastor, francamente. Eu acho muito improvável. Tá? Mas no Novo Testamento tinha. Era outra época, era outra ação, era outra realidade. Tá? Mas eu acho meio difícil. Agora, o que está falando aqui em relação à maturidade e não idade necessariamente. E por último, no versículo 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, também uma posição para quem tem um testemunho. Lembra que ele tem que ser o quê? Irrepreensível. Irrepreensível. Tem um bom testemunho. Não só dentro da igreja, como fora da igreja também. Alguém que é zeloso pelo seu testemunho. Alguém que vai sofrer o dano se for necessário para manter o testemunho. Se for necessário, ele vai sacrificar para manter o bom testemunho, para ter, como fala aqui, convém também que tenha bom testemunho para com os de fora. Agora, note aqui, a gente leu aqui no versículo 6, não caia no laço do diabo. E no versículo 7, não caia na condenação do diabo. É interessante. Como ele menciona, não caia no laço e na condenação de quem? Do diabo. Então note como o pastor, a posição do pastor é alguém que vai estar na mira do diabo. O diabo vai querer enlaçar. Por quê? Se o diabo causar o pastor a cair, muita gente vai cair com ele. Não deveria ser assim. Mas tem muita gente, se o pastor cair, as pessoas caem.
Infelizmente. Não deveria ser assim. A gente deve olhar para o pastor como o pastor olha para Cristo. Paulo falou assim, siga o meu exemplo como eu sigo de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, se o pastor cai fora, então a gente continua olhando quem? A Cristo. E não seguindo o pastor. O pastor só deve ser seguido enquanto ele estiver seguindo a Cristo. Porque Cristo é Deus, o pastor não é Deus. Cristo é autoridade, o pastor não é autoridade. O pastor, tem autoridade delegada por Cristo. Eu sou o subpastor, na realidade. Pastor dessa igreja é Jesus Cristo, eu sou o subpastor. Então, enquanto eu estou seguindo Cristo, então, sigam-me. Mas quando eu sair de seguir a Cristo, e deixar a palavra de Deus, deixar as doutrinas, mantenha os olhos em Cristo, e não no pastor. E muita igreja assim. Muita gente você vê que está metido em religiões e igrejas doidas, malucas, e você mostra na Bíblia. Ah, não, mas meu pastor disse. Sim, mas a Bíblia. Ah, mas o pastor disse. Inclusive essa questão de pastoras. Ah, minha pastora disse. Bom, só o fato de você estar seguindo a pastora já está errado. Ah, nada contra mulheres. Eu até casei com uma, gente. Nada contra mulheres. Mas pastora não é bíblica. Então o problema é que o diabo vai jogar laço. E aí que está. Muita gente cai nesse laço e na condenação. As palavras laço quer dizer armadilha. O diabo quer botar armadilha no caminho. Então quem protege e guarda o seu testemunho tem uma camada de segurança a mais contra o diabo. Quem guarda o seu testemunho. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, pastor da igreja, para que eu mantenha irrepreensível e bom testemunho, eu não dou carona e não ando com uma pessoa do sexo oposto, ou seja, mulher, no carro sozinho. Não faço. Não faço. Por quê? Eu quero ser irrepreensível, eu quero ter um bom testemunho. Não faço. Ah, pá, mas isso é exagerado. Tá, ok. Eu pago o preço. Eu pago o incômodo. Eu faço o sacrifício, mas eu não faço isso. Por quê? Para manter o bom testemunho do que estão de fora também. Ninguém nunca vai dizer, ah, eu vi o pastor Roberto ali andando com uma mulher no carro, não sei aonde. Viu não? Sabe por quê? Ele só anda de carro com a mulher dele, se for sozinho. Ele não anda com outra mulher no carro dele. Nunca andou. Está aqui em Maceió há 12 anos, ninguém nunca ouviu falar. Ele não faz. Está entendendo? E se eu não faço isso, vai ser muito mais difícil alguém vir tentar fazer uma falsa acusação contra o pastor. Ou seja, quem zela, quem guarda o seu testemunho, tem uma camada de proteção a mais contra os laços do diabo. Está se protegendo e dando um bom testemunho. Ou seja, Deus não deixa essa questão de pastorado a gosto do freguês. Deus não fala, olha, é o seguinte, olha, escolha aí quem você quiser, escolha o mais bonitinho, escolha o mais alto, escolha o que fala mais bonito, escolha o que... Não, Deus fala, dá os critérios aqui direitinho. Deus mostra, não deixa nada ao gosto do cliente. Então nós devemos usar essa lista para escolher a quem nós vamos nos submeter como pastor. Porque veja bem, eu sou o pastor dessa igreja, mas eu não posso impor o meu pastorado em cima de ninguém. Eu não posso forçar ninguém a submeter a minha autoridade pastoral. Eu não tenho como, não quero, não tenho como e nem devo. Nós voluntariamente escolhemos o pastor que vamos nos submeter. Voluntariamente. Mas pastor, são tantos pastores, qual que eu escolho? O mais bonito, que grita mais alto, que tem igreja maior? Não, você vem aqui, ó. Você vê esse critério. E Deus queira que você possa eliminar um monte e ter 2 ou 3 ou 4 que encaixam. Aí você pode decidir, bom, tem esses 4 aqui, todos eles preenchem. Aí você pode até usar uma questão pessoal. Não, eu me dei melhor com aquele pastor. Houve uma sinergia, eu gostei mais dele. Fui mais simpático com ele. Não esse outro aqui. Mas todos esses 2 ou 3 ou 4 se encaixam. Os outros 50, 500, descartou. Mas vocês podem chegar numa lista. E se você preenche essa lista, aí você pode escolher, não, eu vou escolher esse porque... Aí você pode ter um critério pessoal. Sabe? Não é que você tem que botar de lado o seu critério pessoal. Você pode ter um critério pessoal. Mas tem que preencher os requisitos básicos.
antes da gente levar isso mais adiante. Amém? Vamos orar. Pai amado e Deus querido, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos a entendermos a questão do chamado pastoral, dos requisitos, para que possamos fazer escolhas sábias, possamos nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós.